O incenso, o uso do incenso, atrai os anjos ou os afasta? E esses incensos esotéricos que se compram por aí hoje em dia com a maior facilidade, eles atraem os demônios? Como é que é isso? É isso que nós vamos conversar, isso e outros assuntos, aqui no nosso canal. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu começo já agradecendo a todos vocês pelos comentários, o engajamento é muito grande e tem chegado muitos comentários e com perguntas realmente muito interessantes, algumas dúvidas, alguns comentários, alguns encorajamentos. A gente vê que esse apostolado dos Santos Anjos, das verdades católicas, vai crescendo dia a dia mais. E é realmente uma grande satisfação receber o comentário de todos vocês. Por exemplo, eu tenho aqui, Dona Altanete diz: gostei desse canal, faz crescer a nossa fé e o conhecimento da nossa fé. Isso é justamente o nosso objetivo, fazer conhecer e amar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como ela é, como ela sempre foi, não é? O mundo dos anjos, porque é só um conhecimento e o amor a Deus Nosso Senhor, através de sua Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos, através dos Santos Anjos, é que podem ser um escudo para nós nesses dias difíceis. Então, obrigado, Dona Altanete. Dona Marinalva disse: eu queria perguntar uma coisa. Os Santos Anjos, além de serem nossos guardiões, são também mensageiros das graças de Deus para nós? Alguém disse um dia que todas as graças vêm por Maria, que passam por São José e pelos Santos Anjos, só então chegam até nós. Como é que é isso? Em poucas palavras, Dona Marinalva, aliás, a senhora tem feito vários comentários, muito obrigado, mas a mediação das graças, ou seja, Deus o Nosso Senhor, Ele nos dá a sua graça. O que é a graça de Deus? É a participação que nós temos quando a gente está na amizade com Deus, ou seja, sem um pecado mortal na consciência, quando nós estamos na amizade com Deus, nós chamamos isso de estado de graça, e a graça é essa participação dentro de nós da vida do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus agindo em nós. Portanto, a graça de Deus é de Deus. Acontece que um outro sentido de graça é a ajuda, são favores sobrenaturais prestados a nós. O que ensina a Santa Igreja? Que a medianeira universal das graças, ou seja, todas as graças que Deus nos concede, Ele quis nos conceder através de Nossa Senhora. Por quê? Porque uma vez que Deus decidiu o plano de salvação através de sua mãe, isso desde o Gênesis, ela te esmagará a cabeça. Ou seja, a obra da salvação, do combate espiritual, da luta contra o demônio, começa por vontade de Deus através de Nossa Senhora. Jesus Cristo veio ao mundo através de Nossa Senhora. E quando Deus decide, por assim dizer, um rumo de ação, ou seja, a ação, Deus, não é que Deus ele tem, não, agora eu vou fazer isso, amanhã ele diz, não, agora eu vou fazer de tal outro jeito, não. Ele é imutável nos seus desígnios. Então, quando ele quis fazer a obra da salvação, da redenção, do combate contra Satanás, através de Nossa Senhora, ele vai até o fim nesse caminho, que é o caminho perfeitíssimo que ele escolheu, que ele mesmo criou. Então, Nossa Senhora é a medianeira necessária de todas as graças, por vontade dele, por vontade de Deus. Bom, isso se alguém tiver alguma dúvida, certo, nós podemos tratar só disso no outro vídeo, mas aqui só para responder rapidamente esse comentário. Então, Nossa Senhora é a medianeira universal das graças. Todas as graças nos vêm por meio dela e todos os nossos pedidos vão através dela. São José é um santo espetacular, é chamado o santo a quem a gente deve a primeira veneração. Por quê? Porque ele é o pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo castíssimo de Nossa Senhora. Agora, não necessariamente todas as graças nos vêm por meio de São José. Agora, a providência divina, ela age junto aos homens de uma maneira riquíssima. Então, por vezes, Nossa Senhora nos dará ali uma graça diretamente. Outras vezes ela quer ir por meio de algum intermediário, dependendo do tipo de graça, dependendo da vocação da pessoa, dependendo às vezes do lugar onde a pessoa nasceu. Então, uma pessoa que nasceu, tenho recebido vários comentários a respeito do Padre Rosa, amanhã nós vamos falar mais sobre isso, mas
às vezes Deus quer me dar uma determinada graça, uma determinada cura através de um santo da minha região, ou um santo que a minha família de muito tempo tem devoção. Então isso vai variar de acordo de pessoa para pessoa. O que normalmente acontece é que Deus age no mundo material através dos seus anjos. E, portanto, muitas vezes nós receberemos as graças que vêm de Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora, através da ação de nosso anjo da guarda. Então, por isso, a importância da devoção ao anjo da guarda. Que cada um de nós tem o seu, que ele está sempre ali. Portanto, é quem mais conhece as nossas necessidades e, por isso, através dele, Deus acaba agindo por nós. Então, eu espero que, assim, muito resumidamente, essa pergunta esteja respondida. Eu vejo outras aqui. Parabéns pelo canal. O canal dos Santos Anjos nos ajuda muito no entendimento de nossa relação com o nosso anjo da guarda e também nos ajuda a aumentar a nossa fé. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre. Muito obrigado, Senhor Jânio de Souza. Isso realmente nos dá muito contentamento. Isso mostra como este apostolado, do qual muitos fazem parte e vai crescendo, tem surtido o efeito. Várias pessoas têm comentado isso e muitas pessoas não comentam, mas sentem esse efeito de estreitar suas relações com o anjo da guarda. E por isso eu agradeço ao grupo, aos membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, que sem sair de casa fazem esse trabalho possível por todo o Brasil, pelos vídeos, pelos voluntários que estão continuamente fazendo esse trabalho por todo o Brasil, nas famílias, nas cidades. E os benefícios são muitos. Confira, por favor, no link na descrição do vídeo como tornar-se membro ativo do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Então, no primeiro link na descrição do vídeo, as graças, os benefícios são muitos. Mais alguns comentários e vou para o nosso assunto de hoje, do incenso. Gostei muito da catequese, todos os dias escuto antes de dormir. Eu também. Aliás, as pessoas têm muito senso de penitência de nos ouvir todos os dias, de segunda a sexta. Eu agradeço esse apoio todo de vocês e fico contente de nós estarmos contribuindo e juntos fazendo esse apostolado. Várias pessoas têm me dito que acompanham todos os dias e que Nossa Senhora os ajude por isso. Bom, os vídeos são uma verdadeira catequese de Sr. Eduardo Gregório. O comentário anterior é Dona Vanilda dos Santos. Dona Valquíria Cruz de Oliveira, esse é o último antes de nós irmos para a pergunta aqui sobre o incenso. Todo o conteúdo que vocês trazem aqui no canal tem me ajudado muito, uma verdadeira catequese, tenho compartilhado os vídeos. Muito obrigado, isso é muito importante. Fazer apostolado, não ficar só para si. Se está lhe fazendo bem, compartilhe com os contatos que você acha que também vão se beneficiar disso. Muito feliz por meu anjo da guarda me conduzir até este canal. Deus continue abençoando a sua missão. Muito obrigado, Dona Valquíria. E vamos agora para a pergunta do assunto de hoje. Dona Maria Cristina, que sempre está fazendo comentários. Muito obrigado, Dona Maria Cristina. Senhor Daniel, boa noite. O senhor poderia explicar o significado do incenso usado pelo padre em algumas missas? Há 2 domingos ele usou e não era comemoração de nada. Muito obrigado. Então, Dona Maria Cristina, vamos agora para o assunto anunciado no começo. O que é um incenso? O incenso normalmente é um extrato, são resinas de árvores aromáticas, certo? Utilizado, como nós sabemos, em liturgias mais ou menos desde o começo da humanidade. Sempre foi usado ali no Antigo Testamento, tem muitas citações mostrando o uso do incenso. No Êxodos, por exemplo, Nosso Senhor ele mostrava até que ervas, que resinas que deviam ser usadas para o culto de Deus, ou seja, para a adoração ao único e verdadeiro Deus. Então ele dá instruções ali a Moisés, aos levitas, para usarem um determinado tipo de incenso. O incenso sempre foi usado com um significado de culto, de adoração ou de veneração, ou de purificação dos lugares sagrados antes do culto ou durante as cerimônias, as liturgias. O que significa o incenso dentro da Igreja Católica e se há algum perigo do incenso esotérico? Isso eu vou falar no finalzinho. Se alguém tiver
alguma dúvida no final da explicação, por favor, deixe nos comentários e a gente conversa outro dia. Então eu vou resumir para não alongar demais. Mas então, incenso a palavra significa incendiado, né, com fogo, ou seja, consumido pelo fogo. Então aquela resina é colocada no carvão. Eu tenho até comigo aqui com licença, um turíbulo, certo? Tá aqui. Turíbulo é aquele instrumento onde durante a missa se abre aqui, né? Se coloca um carvão encendido e aí se colocam as pedrinhas de incenso, que existem muitos tipos. Então aquela fumaça bonita, branca assim, ela vai subindo, como que dançando no ar, junto com o aroma. O que significa, por que se usa isso, né, na liturgia? A primeira coisa é que os objetos, as coisas materiais, são símbolos das espirituais. Então uma pomba, símbolo da paz, né, pelas características dela. Nós vemos o leão, símbolo da bravura, mas também as várias coisas materiais, certos perfumes, certos sabores, certos sons. E Deus criou isso assim. E como nós somos feitos de corpo e alma, mas, portanto, não só de alma, nós não somos puros espíritos. E, portanto, nós devemos louvar a Deus não só com a nossa alma, com o nosso entendimento, mas também com o nosso corpo. E, por isso, tudo aquilo que diz respeito a nossos sentidos, aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós cheiramos, tudo deve ter um papel de dar glória e honra ao nosso Criador. E por isso é necessário que numa liturgia, numa cerimônia, e é por isso que existem cerimônias, que esses elementos materiais também deem glória a Deus. E isso é expresso por Nosso Senhor na Sagrada Escritura. Só o incenso, ele menciona 170 vezes. Na Sagrada Escritura tem 170 vezes mencionado o incenso e a vontade de Deus que o incenso fosse usado. E qual que é, então, o simbolismo do incenso que serve para a adoração a Deus? Mas também servia para adoração aos ídolos. Eu sei, nós vamos chegar lá. Mas ao Deus verdadeiro, portanto, também. Sempre que existe falsificação, é porque a falsificação é a deterioração de algo verdadeiro, né? Bom, então, a liturgia. Há certas coisas que a palavra não diz. A palavra também é símbolo do pensamento, é símbolo da verdade que nós professamos. A palavra é uma coisa, né? É um som emitido, ou se for escrito. Enfim, a palavra é símbolo do pensamento. Agora, tem certas coisas, muitas coisas até, que a palavra humana não consegue exprimir. E muitas vezes o símbolo exprime muito mais. Então, no caso do incenso, ele expressa muitos valores ao mesmo tempo. Por exemplo, o holocausto, o sacrifício, a doação de si, esse é o holocausto, né? A doação de si, a pessoa que se consome pelo sofrimento, pelo esforço, pelo amor, que se consome no serviço de algo superior. No caso, no serviço da adoração, do amor e do serviço de Deus. Então, aquele incenso que é consumido, que é incendiado, por isso que chama incenso, ele simboliza a alma, a nossa alma, enquanto pelo sofrimento, pelo esforço, pelo amor, nós nos consumimos por Deus. Ou seja, nós nos sacrificamos por Deus, pelos princípios dele. Então, ali na liturgia, o incenso, ele simboliza a oração. E isso mas você está dizendo isso da sua cabeça? Não, existem muitos estudos, inclusive está na Sagrada Escritura. Por exemplo, no Salmo 141 diz assim, que minhas orações possam chegar diante de vós como o incenso. Porque o incenso ele não só queima, veja que como está cheio de simbolismo, ele queima. Quando ele queima, ele sobe aquela fumaça aromática. Existe outra parte da Sagrada Escritura que diz, sua oração chegou a mim como um incenso de agradável odor. Então é aquele sacrifício que sobe até Deus. A fumaça ela nunca desce, ela sobe. Então esse contínuo subir da nossa mente, elevar a nossa mente até Deus, está simbolizado ali no incenso.
Depois, o incenso sobe numa fumaça bonita, leve, agradável, e ela penetra em todos os lugares. É um símbolo também dos anjos. É um símbolo para nós dos anjos. Porque ela sobe continuamente até Deus, ela se expande por todo o ambiente onde ela está. Depois ela é perfumada, o perfume das virtudes. A purificação, inclusive fisicamente, alguns afirmam que o incenso, ele de fato até mata, dependendo do lugar onde estiver, mata certos germes, etc., que estão no lugar. Então sempre foi, ao longo de toda a história humana, também um símbolo de purificação. E por isso que nas grandes cerimônias litúrgicas da Santa Igreja, o cortejo é iniciado ali por uma pessoa portando o turíbulo, um coroinha, e que aquela fumaça bonita do incenso é um símbolo da purificação do lugar para nos apresentarmos puros diante de Deus. Se lembra da sarça ardente, aquela árvore que ardia e onde Deus apareceu para Moisés? Então tudo isso é muito bonito, está interligado. Depois, é símbolo da veneração e da adoração. Por isso que o turíbulo, desculpa aqui, vou pegar de novo, mas o turíbulo, vocês se lembram que nas cerimônias da Santa Igreja, sobretudo as cerimônias litúrgicas tradicionais, a gente vê o turíbulo fazendo esse movimento aqui. Portanto, não só o incenso queima, mas ele é direcionado a alguém. Quando é para Nosso Senhor, para um crucifixo, esse é feito 3 vezes 3. Simboliza que ali está se prestando uma homenagem a Deus. Quando é uma imagem de um santo, se faz 2, porque então já é uma diferenciação no simbolismo, não é uma adoração, mas é uma veneração. Quando tem, então, o coroinha, ele incensa o outro uma vez, incensa o público, porque é um símbolo de honra. Eu estou lhe envolvendo, não é, com isso que purifica, que santifica, que é um símbolo, né, da santificação, da purificação, porque você estará diante de Deus. Então, é uma forma de lhe preparar e de lhe envolver de honra para esse sacrifício. Então, eu não sei se está claro aqui um resumo, né, do simbolismo do incenso e como que o progressismo, o chamado modernismo, ou teologia da libertação, não gosta e diminuiu muito nas tais reformas litúrgicas, diminuiu muito o uso do incenso, como se fosse uma coisa assim de crendice. Não é crendice. Pode ser crendice? Pode, e é o que nós vamos ver agora. Por isso que também certas práticas, ditas práticas orientais, usam também o incenso de uma forma bem diferente, às vezes com essências diferentes. Algumas pessoas usam simplesmente por causa do odor. Agora, existem seitas esotéricas que utilizam o incenso com outro sentido, certo? Assim como na liturgia verdadeira se utiliza como símbolo da adoração, da purificação, etc., existem certas seitas esotéricas que atribuem às coisas materiais, não um símbolo das espirituais, mas atribuem às coisas materiais um poder sobrenatural que elas não têm, e destacadas de Deus Nosso Senhor. É o que as seitas esotéricas fazem, elas atribuem um valor mágico independente de Deus e em práticas para a pessoa esvaziar-se de si mesmo, práticas esotéricas, budistas e tudo mais, que muitas vezes também utilizam um incenso. Falam que o incenso atrai energias positivas. Veja bem, o que nós acreditamos e sabemos que são os anjos não são energias positivas. Preciso tomar cuidado com essa expressão, porque ela pode significar uma coisa neutra, pode significar uma coisa esotérica, né, que são partículas divinas que estão no ar, né, e que trazem um certo bem-estar. Veja bem, o bem-estar, os anjos trazem bem-estar? Trazem. Os anjos nos ajudam a ter mais energia para fazer as coisas boas? Sim, e nesse sentido se poderia dizer energia positiva, mas essa expressão está ficando cada vez mais ligada a conceitos esotéricos, portanto, contra a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso tomar muito cuidado, né? O bem-estar é, muitas vezes, na maioria das vezes, uma consequência da presença dos anjos. Mas daí dizer que um objeto vai atrair
partículas de energias positivas? Não. Muito cuidado, porque uma coisa é o mundo angélico, são as bênçãos que Deus dá, é o bom ambiente criado pelas coisas bonitas, pelas músicas bonitas, pelo odor, pelo incenso. Outra coisa é um conceito panteísta, esotérico de energias positivas. Então, muito cuidado quando a gente vê para vender incenso. Cuidado, porque muitas delas, a origem e a doutrina por detrás de muitos desses incensos, que não são aqueles usados para o culto católico, podem ter essa conotação esotérica. E aí eu não garanto que vai atrair anjos, até muito pelo contrário. Então é preciso tomar esse cuidado. Agora, o incenso na liturgia, na cerimônia da Santa Igreja, atrai os anjos? Sim. Por quê? E com isso eu termino, porque o incenso, como eu disse, é um símbolo da presença dos anjos, nos ajuda, não é, a pensar nos anjos, por causa desse movimento ascensional da fumaça, que, né, ela leve, ela penetra os lugares, então nos faz pensar na presença do anjo, e porque os anjos, eles estão continuamente, eles são ministros da liturgia celeste. Tudo aquilo que na Terra fala de uma liturgia, de um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, atrai os anjos. Então espero que com isso, Dona Maria Cristina, a pergunta esteja respondida. Qualquer coisa coloque nos comentários e nos vemos amanhã, se Deus quiser.